Olá, sejam bem-vindos a mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Hoje estamos aqui nessa manhã chuvosa de São Paulo, recebendo uma pessoa muito especial que deu uma voltinha, veio aqui um pouquinho do interior de Campinas. É a Regiane Fiore, da Intelect Assessoria Contábil. Essa super especialista em abertura, em correção de rotas, de securitizadoras, que tem ajudado inúmeros empresários do nosso segmento. Regiane, seja bem-vinda. Quero agradecer muito por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, gente. Eu fiquei muito feliz com o convite. Primeiro a gente dá uma assustada, né? Porque eu não sou de participar muito de eventos, né? Mas fiquei muito feliz, né? Agradeço, né, pelo convite. Nós que agradecemos, principalmente por você ter se prontificado, né? Vindo do interior para gravar com a gente. Então, felicidade é toda nossa. E, pessoal, vou dar um spoiler aqui, pelo que a gente conversou um pouquinho antes. A Regiane vai trazer temas, assim, muito importantes para quem tem securitizadora, para quem tem FDIC. Temas que eu, particularmente, não conheço. Então, acho que vai ser aí uma aula que a gente vai ter aqui hoje. Então, muito obrigado por estar compartilhando esse momento com a gente. E muito obrigado, vou fazer uma propaganda aqui, pessoal. Essa aqui, ó. Ganhei uma garrafinha de água, vou usar porque eu estou precisando. Então, muito obrigado, Ju. Imagina, gente. Legal. Regiane, a gente gosta muito de humanizar, né? O nosso programa, não só falar de assuntos técnicos, mas principalmente conhecer a história de vida, né? Da pessoa que está por trás dos negócios, no dia a dia. Então, gostaria que você pudesse começar contando um pouquinho da sua trajetória para nós. Tá bom, vamos lá. Inicialmente, eu comecei trabalhando com meu pai, em produção. Na parte de fibra de vidro, né? Para-choque de carro, caminhão, né? Essas coisas assim. E ele tinha uma contadora muito simpática, assim, e ela ia lá, né? Eu ficava admirando ela, eu ficava na produção, né? Atendia algum telefone ou outro. E aí eu ficava vendo ela, muito simpática. Ela ia, buscava documentação, né? Documentação física ainda, mas tomava um café e conversava e tudo. Aquilo ali me despertou alguma coisa. Eu falei assim, muito bacana. Eu acho que é esse caminho que eu quero. E aí, eu trabalhando com meu pai ainda, falei assim pro meu pai, pai, eu vou começar um técnico. Aí meu pai falou assim, faz o que você quiser fazer, pode fazer. E na época eu cuidava, né, da empresa, ficava ali na produção e ajudava meu pai. E aí eu falei assim, bom, vou fazer esse técnico. Aí comecei o técnico de contabilidade. Aí deu um ano do técnico, eu falei, pai, eu acho que eu quero sair. Aí ele falou assim, faz o que você quiser fazer, pode fazer, se não der certo lá fora, volta que vai estar as portas abertas para você. E aí eu fui, né, comecei como estagiária em um escritório em Campinas, bem conceituado nessa área de factory securitizadora. Fiquei lá por 13 anos. E aí, depois de 13 anos ali, né, eu criei muitos laços com o cliente, porque o cliente já ligava, eu já gostava de conversar, e olhava e falava uns pontos, e aqui, que tal a gente melhorar, né? Então, a gente já tinha, eu já tinha essa visão, né, de tentar ajudar o cliente ali, mesmo sendo, né, CLT em outra empresa. Então, eu já tinha uma visão, assim, dá para melhorar, o cliente vai ficar satisfeito, vai melhorar as finanças, então eu já tinha essa percepção, né, diferente. E depois de um tempo, né, eu acabei saindo, aí saí, fui para um outro ramo na mesma área, né, contábeis, mas cheguei lá, falei, não é aqui, fiquei só 8 meses, aí eu falei, meu Deus do céu, só 8 meses, eu fiquei 13 na outra, aí saí, fui para outro ramo, né, na contabilidade, para transportes. E aí eu tava lá, também não tava muito contente. Aí uma colega de trabalho, né, ex-colega de trabalho, que ela já tinha saído 2 anos, que eu falou assim pra mim, a Camila, minha sócia hoje. Do primeiro escritório? E do primeiro escritório, hoje ela é minha sócia. É ela que teve a iniciativa, porque eu nunca tinha pensado em ter um escritório. Eu sempre achei assim, que não era pra mim, que era alguma coisa muito acima do que eu teria, né. Então, ela mandou uma mensagem, aí eu falei assim, vamos, mas eu não vou sair do meu serviço agora. Se der certo, eu saio. Foi mais ou menos assim. Aí ela falou assim, então tá, vem aqui em casa, a gente vai fazer uma reunião. Aí eu fui, conversamos tudo, vamos montar? Vamos. E eu tinha
um amigo, né? Ele sempre falava, ele era cliente do antigo escritório. Então, a gente sempre conversava em horário de almoço, ou a hora que eu chegava, né? Tanto ele quanto a esposa, a gente sempre conversou muito. E ele pediu o quê? Dicas, mesmo eu tendo saído, né? Ele pediu algumas dicas, conversava. Não só ele, tinha outras pessoas que às vezes falavam assim, você pode falar um pouquinho? Eu falava, a hora que eu chegar em casa, né? Então, a gente começou, eu que já tinha criado um laço, né? Acho que confiavam, e ele sempre falava, abre o escritório. A esposa dele também. Vanessa sempre falava assim, abre um escritório, você vai se dar bem nessa área. Aí, quando eu, né, abri o escritório, deu aquele pontapé inicial, eu saí da casa da Camila, eu mandei uma mensagem pra ela e pra ele, falei assim, gente, eu vou abrir um escritório. Que legal. Ele ligou, ele falou, eu e a Vanessa vamos ser o seu cliente número 1. Olha que legal! Dali, até eu chegar praticamente na minha casa, eu contei a novidade, né? E eles falaram assim, não, a gente vai ser o seu cliente número 1. Então, hoje eu tenho a Vanessa, né? Com o Buda Spa, e ela é a minha cliente número 1. Então, eles vieram. Ele é o Júnior, ele tem uma securitizadora também. Ele veio posteriormente, né? Mas ela foi, assim, o marco zero, né? Então, foi a nossa cliente número 1. E assim nasceu a Intellect. Com 2 meses, mais ou menos, eu tive que pedir demissão. Porque já começou a ter uma demanda e eu queria o quê? A gente sempre fala, né? Atender, humanizar, entender o que o cliente quer. Então, eu precisava do quê? O cliente vai me ligar e eu vou falar, só um minutinho que eu vou falar no meu almoço? Não, né? Aí eu falei assim, não, a demanda já cresceu, então agora tá na hora da gente tomar outro rumo. Aí eu pedi demissão, a Camila já tinha pedido demissão também. E aí a gente nasceu a Intellect, né? Ali a gente brinca aqui na garagem de casa. Então, o crescimento foi vindo, né? Não foi muito rápido, mas a gente não esperava que em 2 meses nós duas iríamos estar totalmente focada na Intellect. Ô, Regiane, pode falar então que o início, né, da tua carreira como empreendedora veio muito mais então da questão do teu lado humanizado, né? De você ouvir, entender e dar sugestões, né? Dar uma consultoria ali. Pode-se dizer que esse foi o início ali do onboard de cliente de vocês? Foi. Porque assim, mesmo que eu tinha saído e já tinha 2 anos que eu já tinha saído do escritório anterior, eu ainda ajudava o pessoal, né? Você me tira uma dúvida? Vamos conversar rapidinho alguma coisa? Tudo bem? Então, assim, eu sempre, né, tentava ajudar eles ali na medida que eu podia. Tô com dúvida em alguma coisa de impostos. Tudo bem? Não, tudo bem, né? Tudo bem, assim. Quanto que é? Nada. Então, eu fui criando também foram 13 anos dentro do escritório, né? E eu aprendi muito, principalmente com os clientes, que às vezes uns clientes mais novos, né, que estavam abrindo, na época era a Factory, abriam a Factory, eles queriam entender o que eram os impostos, o que eles estavam pagando. Então, isso me forçava a estudar. Então, eu ia lá, eu já sabia que ele mandava um e-mail, olha, você pode me explicar? Posso falar daqui a pouquinho? Então, eu já ia lá, porque a gente às vezes ficava no automático, né? Então, eu ia lá e estudava e tudo. Ele ligava, eu já explicava. Falava, olha, assim. Então, o crescimento também veio, eu acho que muito dos clientes, né? Não são meus clientes, mas eles me ajudaram a crescer. Então, eu sempre sou grata por tudo que eu passei ali para poder estar aqui. Não tô onde eu queria estar, mas a gente tá no caminho. Isso tá é no caminho. O movimento muito é importante. Grata, muito. Ô, Regiane, e você falou um tópico agora que a maioria das dúvidas, né? Principalmente de quem está começando, era entender os impostos. E aí você já tinha comentado com a gente um pouquinho que essa parte de imposto ainda é um bicho papão, né? Eu queria que você comentasse um pouco mais aquilo que você encontra de, acho que posso chamar de, talvez, erro. Desafios, né? Exato. Né? Quais são os desafios em cima às vezes até quando vem uma empresa que já é constituída, que já tem uma assessoria, e aí você identifica aqueles erros ali, que você fala, olha, aqui dá pra que a gente ouvir um pouco assim, aonde que mais acontece, ou onde você identifica mais
oportunidade para quem não é cliente de vocês hoje, para vir conversar, para entender um pouco mais esse lado consultivo que vocês dão? Primeiro, o pessoal tem uma falta de acesso ao contador. O cara não consegue falar com o próprio contador. Então, assim, às vezes a primeira queixa é: eu não consigo falar com o meu contador, Regiane. Aí você para e pensa, fala: gente, o contador não pode ser só um gerador de guia. Se o contador for só um gerador de guia, daqui a pouco, o que a gente vai virar, né? Então, eu sempre penso o quê? A gente vamos prezar pelo atendimento e vamos focar o quê? Não vamos só gerar guia. A guia tá saindo do meu bolso. Eu sempre penso assim, que a guia tá saindo do meu bolso. E às vezes eu trato os clientes e eu falo assim, eu falo, nossa empresa, né? Eu brinco, nossa empresa. E eu falo pra eles, se eu tiver, né, falando muito sobre determinado ponto e você quiser que a gente pare a consultoria, a gente para. Mas eu explico ali, porque a maior dor que o cliente vem, esses dias migrou uma empresa pra gente que tinha mais de 300 mil de não dedutível. Regiane, isso do ano? Não, em 6 meses. Caramba. Então, é uma coisa assim, que quando eu olhei, eu assustei. Aí eu expliquei, você sabe o que é uma não dedutível? Ele falou, não. Aí eu falei assim, então vamos lá. Não dedutível são todas as despesas que não são aproveitadas, que não conseguimos abater o IRPJ e contribuição social, que é uma carga altíssima. Sim. Com o adicional dá 34%. Exato. Falei pra ele. Aí ele falou assim, e o que eu preciso para melhorar? Eu falei, nota fiscal. Não, mas eu mando pra contabilidade. Você manda? Não, mando. Então tá, vamos ver. Aí olhamos, isso aqui é para ter nota, tem nota, tem nota. Falei, então, alguma coisa tá acontecendo. O que acontece? Cai na rotina da contabilidade. Não tem nota? Não tem nota. Então, não dedutível. Às vezes, a própria contabilidade não tem o capricho de mandar um e-mail ou ligar e falar assim, olha, tá faltando uma nota aqui. Às vezes é móveis, é um equipamento, coisas assim que a gente sabe que tem notas, a gente sabe que principalmente nesse ramo, né, de factory, securitizadora, a gente sabe que essas coisas sempre tem nota, eles são do lucro real e eles trabalham com outro tipo de empresas, né. Aí a gente pede nota, né, hoje a gente vai cobrando, cobra 1, 2 vezes, a gente vai encerrar o trimestre. Se você não mandar nota sobre essa não dedutível, vai influenciar 34%. Você quer pagar isso, né? Então, a gente vai cobrando até o cliente, ele manda. Também tem a parte do cliente, né? Às vezes a pessoa não quer mandar e não manda, vai ficar lá na não dedutível. Mas a gente segue cobrando todos os meses como se fosse o primeiro mês do cliente. Porque ele não tem obrigação nenhuma de saber o que eu, da contabilidade, vou fazer com aquilo ali. Então, eu explico para ele diversas vezes. Olha, eu preciso dessa nota para poder lançar, para bater. Às vezes eu faço até o cálculo para ele, olha, se você não mandar, isso aqui vai influenciar em tanto o seu imposto. Então, eu já tento atingir de outras formas e tentar melhorar o quê? Esse rombo. Porque a carga tributária já é alta, já é uma coisa muito pesada. E assim, às vezes o cara tá lá na rua, ele é o comercial da empresa, é o administrativo, e ele não tem obrigação nenhuma de saber o que é uma contabilidade. Senão ele também não precisa me pagar. Aí eu pego e falo assim, vamos manda certinho. Eu tô na rua e tal. Tá na rua? Passou? Abasteceu? Passou um pedágio? Vamos fazer um relatório de despesa, né? Vamos abater, vamos ajudar com tudo isso para a saúde da empresa. Porque às vezes a pessoa tá lá na rua se matando, fazendo operação e corre atrás, visita cliente, e a gente brinca e chuta a caixa. Gente, vamos cuidar da saúde financeira, né? Contábil ali, para que isso não vá ali para o governo gratuitamente. Eles já pagam, né? O que tem que ser pago, então não precisa pagar mais, né? Vamos ajudar. Já tem um sócio silencioso ali, né? Não deixa ele levar mais não, né? Exatamente. E o contador que tem que denunciar o cliente, né? Então, quanto que o cliente faturou, o que ele tem para receber, tá tudo ali. Então, a gente tem que o quê? A gente tá vendo para onde está indo, olha, vamos melhorar nisso aqui. Então, a gente já viu não dedutível altíssima, a gente já viu PIS e COFINS também sem tomar os devidos créditos, né? Então, você olha assim uma empresa
a empresa, uma securitizadora, ela tem a carga do PIS e COFINS reduzida e pode tomar os créditos, né? A empresa veio sem tomar crédito nenhum. Aí eu, gente, o que é isso? Aí liguei e falei assim, por que você não toma crédito? Tem alguma coisa específica, né? Que você não toma o crédito? Não sabia. Então, o dono da empresa, né? O diretor ali da securitizadora não sabia. Ele não tem obrigação de saber, mas o contador dele tem. E é o que eu falo, gente, vamos sempre focar nessa parte. Está saindo do nosso bolso também. Porque se está saindo da empresa do cliente, eu trato a empresa do cliente como se fosse minha. Tudo que tiver, olha, posso te dar uma dica? Eu ligo para ele e falo, posso te dar uma dica? Contábil, folha, tudo. Tudo que eu olhar assim, eu olho e falo, posso te dar uma dica? O que você acha de fazer desse sentido? Às vezes até cargos e salários a gente ajuda também. Sim. Colaborador feliz, ele vai ficar ali muito tempo, né? Então a gente olha um contexto total da empresa. Não só, né? Oi, vou passar a guia para você. Não é isso que a gente quer. Nunca. Realmente, na prática, é uma consultoria que vocês dão. É uma consultoria. Recentemente, na virada do ano de 2025, né? 24 para 25, veio uma factory pra gente. Eu olhei aquela factory e falei assim, vou fazer um estudo dessa empresa. Ela não me pediu nada, a sócia não me pediu nada. Eu peguei e falei assim, vou fazer um estudo para ver só quanto que ela pagou a mais de PIS e COFINS só por ser uma factory. Fiz todo o detalhamento, tudo, mandei para ela, falei, olha, você está pagando a mais 154 mil. E isso foi uma avaliação de 4 meses. Aí ela falou assim, mas compensa eu abrir uma securitizadora? E o CNPJ dela é antiguíssimo, de 96. Então, eu já vi que tinha o quê? Um apego na factory. E aí, eu falei assim, olha, vale muito esse apego, né? Olha isso aqui. Aí, mostrei pra ela os valores ali. Ela falou assim, eu não sabia disso. Então, vamos migrar, né? Vamos fazer. Então, ela permaneceu com o CNPJ antigo, porque a gente sempre sugere para quê? Quem tem a factory, abra uma securitizadora e não transforme. Justamente para não ficar aquele vínculo de possivelmente a Receita vir a questionar se é realmente uma securitizadora e tributar como uma factory, IOF, nessas operações e tudo mais, né? E a carga é um pouco maior, né? 9,25 da factory, do PIS e COFINS. Então, a gente mostrou esse lado para ela, para que ela conseguisse. Ela falou assim, eu fiquei anos no mesmo escritório e eu nunca tive essa assessoria. Aí eu falei, olha, me desculpe, eu sei que você não pediu, mas eu quero que você analise essa planilha aqui. A hora que eu falei isso para ela, aí ela já começou a conversar com sócios e mostrou, pediu para eu explicar, eu expliquei, falei por quê, né? Expliquei das alíquotas que na securitizadora são menores. Daí expliquei também, né? Como que funcionava a contabilidade, né? O que é uma factory, o que é uma securitizadora. Ela já nasce uma SA, né? A securitizadora, ela usa sempre capital de terceiros. Já na factory é o capital próprio. Então, eu já fui explicando tudo isso pra ela. E aí, hoje, às vezes, ela me liga e fala, Rê, vamos bater um papo? O que você acha? Eu tô pensando nisso e nisso. O que você acha? Então, já mudou a forma que ela via o contador. Ela ficou 10 anos ali, que ela foi sócia depois de um período, né? O CNPJ bem antigo, de 96, mas ela entrou fazia 10 anos. Ela fala, o que você acha de fazer isso? Porque ela já mudou a visão que ela tem de um contador, né? Ela já não olha mais pro contador, ele vai me gerar a guia. Não. Ele vai falar o quê? Eu vou consultar a minha contadora para que seja uma preventiva, né? Deixou de ser um custo passou a ser um investimento, né? Exatamente. Regiane, uma coisa muito interessante que você trouxe falando sobre o não dedutível, eu queria me aprofundar um pouquinho mais nisso. E eu vou contar até uma história por quê. Olha só, minha faculdade, né, inicialmente eu fiz administração de empresas, né? E os 2 primeiros semestres, eu brinco e falo assim, tomei pau em contabilidade, né?
E isso, né, graças a um professor que nós tínhamos na época na faculdade, ele era muito rígido, né? E eu não confesso que eu não conseguia entender o que é um balancete, né? O que né, aquele razão que você tinha que fazer. Tava, pô, não entendi, não falava, pô, isso não faz lógica, não tem lógica pra mim, né? Passado alguns anos, né, depois eu tive a oportunidade de empreender, abrir a primeira securitizadora. E aí eu mergulhei naquilo, né, de entender realmente. E aquilo passou a se tornar algo tão incrível para mim, de conhecer e falar, pô, mas se eu fizer isso aqui, eu consigo economizar tanto, fazendo esses cálculos como você fez, fazendo planilhas, né? Eu sempre fiz muita planilha de cálculo, enfim, fazendo planilhas eu falei, caramba, dá para economizar muito dinheiro com isso. Então, passou a ser algo prazeroso, né? E por conta dessa história, que eu quero trazer esse ponto de o que é o não dedutível, né? Então, de uma forma bem simples, né? Na verdade, você tem tudo que você tem de receita, né? Tudo que você faturou, tira tudo que você tem de despesa, vai dar o resultado. Sobre esse resultado, você vai pagar imposto de renda, né? De 15%, contribuição social de 9%. E se você tiver acima de 60 mil de lucro no trimestre, né? Você paga mais 10%, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, se você negligencia, como empresário, se você negligencia o simples fato de trazer uma nota fiscal, né, como ela falou, o recibo do combustível que eu abasteci ali, se eu estou trabalhando para a captação, né? Eu deixei de fazer aquilo, o que vai acontecer? Eu vou estar declarando, né, para a Receita, enfim, que o meu lucro está sendo maior do que de fato ele é. Se o meu lucro é maior, consequentemente eu pago mais imposto, né? Então esse não dedutível, né, que a Jane trouxe é fundamental. E aí, muitas vezes, por que eu estou reforçando esse aspecto? Eu sei como que é o dia a dia de você ter que analisar crédito e correr para visitar um cliente, para fazer uma cobrança, para aquilo outro, e muitas vezes nós somos negligentes com esses pequenos detalhes. Só que essa negligência custa caro no nosso bolso. Sim. Então é muito importante dar essa atenção, né? Então, reforçando, né, a importância do que a Regiane falou, e aí nós vamos para o PIS e COFINS, né? PIS e COFINS é aquele imposto operacional, né? E aí nós temos uma situação no qual antigamente, antes do marco legal da securitizadora, nós podíamos deduzir algumas coisas. E no marco legal ficou definido apenas uma única coisa que você pode deduzir, correto? As debêntures, né? Os juros, né? Que você paga sobre a debêntures, exatamente. Então ele vai para a base, né, de cálculo. Porque ele é direto ligado na operação, né? Então Sim. Eles conseguem fazer essa dedutibilidade. Alguns outros segmentos de empresa que não são uma securitizadora, eles podem deduzir outras coisas, né? Insumos da matéria-prima para produzir e tal. Tem uma interpretação diferente, né? Isso. No nosso caso, foi realmente no marco legal definido. Você só pode deduzir PIS e COFINS se for juros de debêntures. Qualquer outra coisa. Uma conta de telefone posso? Não pode. Salário do funcionário posso? Não pode. O que eu gasto de internet? Pode? Não pode. O aluguel? Não pode. Então, se você quer fazer correto, é apenas os juros de debêntures. E aí tem uma série de estratégias interessantes, né, Regina? Eu queria abordar um pouquinho mais com você essa parte de falarmos, poxa, mas já que é os juros de debêntures, é melhor eu pagar um juros um pouco mais alto? É melhor pagar um juros mais baixo? Que tipo de debênture eu posso fazer? Queria tentar explorar um pouquinho isso com você. Tem estratégias de todos os jeitos, né? Os sócios fazem... Às vezes eles jogam um pouco mais alto a rentabilidade deles mesmo, né? Sim. E é claro que isso vai ter que estar em contrato, né? Na escrituração de debêntures, tudo registrado, em junta, tudo mais. Perfeito. Então, eles sobem um pouco a taxa deles, né? Isso ele abate tanto no PIS e COFINS quanto no IRPJ e contribuição. Então, depende muito da estratégia que eles vão adotarem. Então, se eles quiserem deduzir mais, tudo bem que vai ter a tabela progressiva lá do IR que vai influenciar sobre os juros de debêntures, né? Mas os juros total ali, o bruto, né, que é o líquido mais o IR, vai abater no PIS e COFINS. E CSLL também, né? Então, às vezes, eles aumentam, sim, por estratégia. Então, sim. Às vezes, compensou o volume ali. Às vezes, ele está com uma taxa de 15%, né, que já passou a tabela progressiva, ele aumenta um pouco mais, 15%, ele vai abater PIS e COFINS e RPJ. Ótimo, então compensa ainda eles fazerem isso aí. Às vezes a gente já faz o cálculo, e aí, né? O que você acha de aumentar alguma coisinha aqui? Aí eles fazem
os cálculos deles também e fala, não, vamos aumentar um pouco a taxa. Perfeito. Nós vivemos um momento de mercado, né, no qual a concorrência é altíssima, né? A taxa de juros é sempre espremida, né? Muitas vezes você vai visitar um cliente, né? E aí ele pega e fala assim, pô, mas o outro ele tá fazendo mais baixo, te obriga a baixar e você, poxa, não consegue, né? Tem obrigado a baixar a taxa e você espreme, né, o seu ganho. Então, durante muito tempo, nós sabíamos que era muito importante você ser um bom comercial, um bom analista de crédito. E eu, né, diria que hoje, né, como proprietário de um FDIC, de uma securitizadora, alguém que, né, faz a gestão disso, ou trabalha ali, não basta ser só bom comercial, não basta ser só um bom analista de crédito. Tem que ter uma visão, né, realmente de como eu economizo, né, na minha operação, como que eu compreendo os impostos e de que forma eu atuo, né, para tornar a minha operação mais rentável, né? E aí ter uma assessoria, né, como a Intellect é fundamental, né? Com certeza. Porque, igual eu falei, a gente olha num todo. Eu olho pro meu cliente, eu não vejo ele sentadinho atrás de uma cadeira, bonitinho ali, não. Eu vejo o cara ralando, indo lá, a gente brinca, né? Chutando caixa, conhecendo os clientes dele. Então, eu preciso o quê? Eu preciso ter empatia com o quê? Ele tá na rua, né? Se ele crescer, eu tô com ele, eu tô crescendo com ele. Se eu fizer o meu trabalho muito bem, eu não preciso me preocupar com a minha concorrência. Não preciso me preocupar. E automaticamente eu fico com a minha consciência tranquila, porque eu sei que ele tá ali performando na área dele perfeitamente, sem ele precisar se preocupar com a parte contábil, porque ele já tá confiando a mim. Só que a maioria que tá vindo, né? Como somos uma empresa nova, a gente vai fazer 4 anos no mercado, então tem muitos que já vêm um pouco calejado. Aí a gente já começa a trabalhar de outra forma para que ele tenha segurança, né? Então a gente explica, tenha mais segurança, olha, conduzir eles de outra forma. Às vezes a gente conversa bastante com o colaborador, por quê? Porque o cara tá na rua, né? E ali a gente vai conversar com quem? Vai instruir o colaborador do cara. Eu não vou ficar só ligando pro meu cliente. Olha, cadê a nota? Olha, cadê a nota? O cara tá na rua, ele tá trabalhando, ele precisa disso. Então eu ligo pra colaboradora, explico. Olha, preciso da nota fiscal. Vamos fazer desse jeito, vamos conduzir de uma melhor forma. Agora, a estratégia administrativa mesmo, a gente trabalha com um sócio mesmo. Mas a gente tenta instruir em toda a empresa, tá? E eu procuro sempre, quando eu ligo numa empresa, eu liguei num cliente, atendeu um colaborador. Eu não peço para falar logo com o meu cliente. Eu escuto a pessoa, eu pergunto se está tudo bem, eu quero conhecer o colaborador também, porque às vezes eu conheço o colaborador através da folha, né? Por que folha? Atestado, ponto, essas coisas. Mas a hora que eu ligo, eu entendo o que é o colaborador. Um estagiário. O estagiário, ele entrou, foi efetivado. Então, tem toda uma dinâmica. E a gente já vai tratando e trabalhando com quem? Desde o estagiário. Para que, olha, ele foi sair. Às vezes foi no almoço com o chefe. Pegou a nota, a contabilidade vai cobrar. Entendeu? Então, assim, a gente já tenta fazer um trabalho com todo. É funcionário. É funcionário, mas ele está trabalhando ali e a gente tem que conhecer ele e explicar para ele como que funciona a operação. Porque o funcionário hoje ele vai ser sócio amanhã, quem sabe? A gente vê isso muito acontecer. Sim. Às vezes a pessoa se destaca dentro da empresa e ela é sócio. Você formou um sócio que, além de tudo, vai entender a contabilidade, vai tratar a contabilidade bem, né? Meus clientes, assim, a gente tem uma liberdade gigantesca. Então, eu converso com os colaboradores passam também para os diretores e a gente fica nessa prestação de serviço para sempre influenciar quem está lá de baixo até chegar lá em cima, para que todo mundo tenha a mesma instrução. Mas às vezes a pessoa não quer e tal. Aí é da pessoa, tá? É do cliente, é do colaborador, o cara não quer mandar nota fiscal. Vai doer no bolso. O colaborador não quer aprender sobre nada disso. Porque às vezes a gente liga e brinca, como é que tá o tempo, né? A gente começa assim, e aí, tá chovendo aí? Aí a pessoa já
Ah, que tá, e aí? Aí a gente já vai trocando o assunto, como é que tá? E as operações? Ah, tá muito, nossa, hoje eu tô trabalhando. Aí a gente já vai mudando o foco. Olha, não esquece, hein, se você sair, pegar a nota fiscal, o pessoal for entregar a água, a pessoa tá lá, né? Você pega o recibo. Então a gente já começa a influenciar desde o pequenininho até o grandão, pra já tentar formar a empresa ali mais blindada, né? Porque você já tem um sócio silencioso. A estratégia dela é de quem trabalhou com fomento mesmo, né? É. Vai na empresa, não quero falar com o dono, eu quero falar com os funcionários para entender como a empresa funciona de verdade, né? Eu acho que é bacana que você trouxe, Regiane, que assim, quando você foi falando, né? Eu não conheço nenhum escritório de contabilidade que tem esse papel que vocês fazem. E isso eu acho que continuem, viu? Porque, ainda mais nesses dias de hoje que tudo tão corrido, né? Exatamente. Essa semana a gente teve só pegando esse gancho, assim, de um cliente que nos procurou. Ele falou, olha, mas você tem WhatsApp? Não. Você pode te ligar? Não. É só no Teams, tá? Eu só uso o Teams. A comunicação tem que ser das 8 às 18 no Teams. Cara, se esse cara vende para alguém algo, ele vai fechar rapidamente, né? E é uma cooperativa de crédito, a princípio grande. Eu falo, como pode? Tá perdendo muito essa questão, né, do conhecer o seu cliente, né? Então, quando você faz esse trabalho, eu acredito que vez ou outra você sai, tem que ligar pro sócio e falar, você tá com um problema aí. Faço também. Porque o colaborador, ele acaba se torna um psicólogo, né? Quando você faz essa abordagem que você faz. Exatamente. Quando eu vejo que tem alguém que possa ser alguma coisa que eu vejo que tá fugindo um pouco da linha ali, eu falo, olha, não queria, né, não tô, mas toma um pouco cuidado, assim, né, com fulano e tal. Às vezes a gente dá um toque, sim. Porque eu prezo pela saúde da empresa como se ela fosse minha. E eu repito isso várias vezes. E às vezes eu peço até desculpa pro cliente. Falo, olha, você me desculpa, mas eu trato a empresa como se fosse minha. Porque dói também no meu bolso. Às vezes um colaborador desmotivado, você liga, tudo bem? Né? Se ela tá atendendo a contadora, né? Que é um parceiro, que tem um elo ali, né? Você imagina como que ela vai atender um cliente que liga lá. Oi, tudo bem? O que você quer? Hoje em dia as coisas tá tudo tão automático, que você não pergunta pra pessoa se realmente tá bem, né? Você fala, oi, e aí, tudo bem? Tudo sim, e você? Não. Cliente liga, e aí, como que tá? Aí eu pergunto da mãe, falo pelo nome da mãe, nome da esposa. Tem gente que tem cachorro. E o cachorro, né? Eu já pergunta, e aí, como é que tá a Gamora? Como é que tá o Chico? Então a gente já começa uma abordagem com o cliente, não só, a gente precisa transformar isso, não só numa prestação de serviço, mas como se ele realmente precisasse e precisa da contabilidade como um todo. Então a gente deixa esse gancho e dá essa liberdade. Eu sempre dou essa liberdade, porque a maioria, o pessoal reclama que não tem acesso ao contador. Você liga, não consegue falar com o contador. Fala com o meu funcionário. Agora, então assim... Manda um e-mail. Você tá precisando, né? Falar alguma coisa muito urgente. Você vai falar, manda um e-mail? Sim. Regiane, tem uma questão que eu tenho certeza que tem gerado muita preocupação, né, pelas interações que nós temos com os nossos seguidores, ou mesmo, né, com os clientes da C2, que é reforma tributária, né? Sabemos que securitizadora, né, tem aí algumas mudanças que vão acontecer. O pessoal tem falado bastante do split payment, né? Como que vai acontecer isso? Você poderia dar uma pincelada um pouquinho para nós, pensar o que você tem visto, né, de possíveis mudanças e preocupações, né, que temos que ter. Eu fico preocupada, né, porque a gente atende todo o tipo. Então, recentemente veio um cara, né, ele me ligou, um cliente, hoje ele é cliente, ele é a esposa dele, assim, e ele ligou e falou assim, Regiane, eu sou agiota. Aí eu falei assim, não, você não é. Você é um agente de crédito informal. Aí ele já, tipo assim, poxa, ela me valorizou, porque realmente ele é um agente de crédito informal. Ele falou, Regiane, olha, eu trabalho com isso aqui, caderno. Então, é uma coisa que
que nasceu dele ali, né? Ele tem 20 anos nessa área, ele nunca teve empresa. Quando começou muito, reforma, o que ele fez? Vou procurar alguém. Aí ele nos encontrou. Aí ele veio e falou, olha, eu tenho tudo em caderno, o que eu faço? A operação dele é extremamente enxuta. É ele e a esposa. Não paga aluguel, nada. Então, assim, falei, vamos abrir uma ESC? Reforma tributária, tá batendo na porta. A gente não tem ainda, né? Não tem definido ainda a alíquota, nem nada disso, não saiu. A gente tá em período ali de teste. Então eu falei para ele assim, vamos abrir uma ESC, né? A gente consegue sanar isso aí por enquanto. Por quê? Na hora que for fazer o pagamento, né? A hora que tudo começar a rodar, né? Esse split page, né? Que o pessoal tanto fala, ele vai passar o cartão dele lá. Como que ele vai explicar isso aí? Que cartão que ele tem? Ele não pode ter cartão. Brinquei com ele, falei assim, você não pode comprar isso, porque você não tem renda. Então, assim, graças a isso, ainda tá vendo bastante cliente que tá ali na parte informal, né, para tentar regularizar e tudo mais. Então, essa parte da reforma tributária, eu vejo que o pessoal tá correndo bastante. É uma preocupação geral e eu falo, todo contador precisa se atualizar nesse momento, já começar. Não saiu taxa, não saiu alíquota, vai ser substituído, vai ser criado um novo ou alguma coisa. A gente precisa se atualizar, porque senão, se a gente não se atualizar, o cliente, ele não tem obrigação de saber e o contador quebra a empresa. Eu já vi empresa vindo, assim, que teve que fechar e abrir outra por conta de erro contábil. Então, assim, eu sempre falo, gente, é a hora de se atualizar, porque agora é a hora que a gente precisa o quê? Sair na frente. Eu não posso deixar meu cliente pagar mais. Já é uma carga tributária alta. Então, vamos correr atrás disso? Não posso deixar que o governo já vai ter a fatia dele, obviamente, isso aí não tem nem o que discutir, mas não posso deixar que ele pague a mais. Então, tudo que tiver dentro da lei que a gente possa usar de crédito, usufruir para que o cliente tenha um benefício dentro do que é permitido, a gente vai correr atrás. Então, a reforma tributária, ela começou esse ano, né, sem impacto financeiro, mais mudança de nota e tudo mais, e ela vai até 2033, se não estou enganada. Então, não saiu as alíquotas ainda, o IOF ainda vai existir, então, se me perguntarem se a securitizadora ou a factory, qual que é melhor, ainda vamos na securitizadora, né? Porque, querendo ou não, o IOF vai existir, isso acaba encarecendo um pouco mais o produto. Eu sempre falo, a factory, ela dá uma encarecida no produto por conta do IOF, né? Na hora que o cliente vai receber o IOF líquido, ele vai, vou trocar então com uma securitizadora ali, porque não vou ter esse desconto do IOF. Então, essa parte da reforma tributária, ela começa a acontecer, a gente já vê bastante gente se movimentando, preocupado, assim. Tá vindo bastante cliente, eu sou informal, né? Eu sou agiota e tal. Então, essa parte da reforma vai acontecer. A gente não sabe muito bem, assim, as alíquotas, mas a gente já tá... Tem gente que fala em 27%, aí meu Deus do céu, né? Já é uma coisa muito alta. Então, sempre preocupada, né? E focando que o mercado vai mudar, né? São anos fazendo do mesmo jeito, da mesma forma, e agora o mercado vai mudar. E a gente precisa se atualizar, porque se a gente não se atualizar, quem paga é o cliente. E o cliente vai pagar sem saber. Eu não quero que meu cliente quebre. Eu dependo dele. E eu também dependo que o quê? Ele me indique para outras pessoas. Porque é um ramo que todo mundo conhece alguém, conhece um, e assim vai indo, né? Hoje a gente tem bastante pessoas por indicação, justamente, olha, a Regiane faz um bom serviço. A Regiane tem um atendimento diferenciado. Por quê? O pessoal reclamava, não consigo falar com o meu contador. O contador é grosseiro. O contador não me explica do jeito que eu quero. Como que a gente tem que explicar de uma linguagem que o cliente entenda? Por quê? Ele tá fazendo o quê? Captando no mercado dele. Se ele não tiver no mercado dele e tiver inserido na contabilidade, ele não vai precisar de uma contabilidade. Então, ele vai mudar de área. Então, eu preciso estar 100% focada na contabilidade e entender. Eu sempre busco inovação também. Eu vou em eventos, né? Eu vou em eventos, eu passo stand por stand, perguntando.
Ah, o que que você faz? Ah, o que que você faz? Ah, o que que você faz? Quando um cliente liga e ele fala assim pra mim, Regiane, eu preciso fazer uma operação, mas eu não tenho a nota, eu não tenho um boleto, como que eu posso fazer isso? Então, você conhece a nota comercial? E sem saber, eu indico vocês. Por quê? Muito bem. Porque o que que acontece? Eu falo, ó, tem a C2 Cash, né? Vai lá com os meninos, conversa com eles. Porque eu passo stand por stand e eu vou vendo, né? Às vezes eu converso com o colaborador pergunta assim pra mim, ô Regiane, eu queria fazer um empréstimo consignado. Aí eu já fui em um stand que eu consigo ajudar a indicar ele pra uma outra empresa que tava naquele stand daquele lugar que eu fui. Então, assim, todo evento que eu vou, eu passo. E às vezes é caroço. Não, eu fico ali, ligada no que tem de novidade para eu poder passar pro cliente. Então, às vezes ele liga com um problema, eu lembro que eu passei no stand que o cara injeta grana na securitizadora dele. Então, olha, tem aqui. Tem a nota comercial. Tem a nota comercial. Então, dá para você fazer uma operação 100% amarrada de tudo que você precisa, mas entre em contato aqui com fulano. Aí eu sempre vou passando. Tem o telefone aqui. Tem um cartãozinho. Aí eu fui num evento que deu um negocinho de tampar a câmera. Sim. Aí ele já fica lá. Eu falo, liga pros meninos, né? Então, é uma coisa assim que a gente busca as novidades e passa para eles. Ô, Regiane, quando você vai falando assim o teu dia a dia, né? Eu ouso arriscar que assim, o teu destino era ser empreendedora, porque você é uma vendedora nata, né? Porque o tempo todo você vê que assim, o que você faz, né? Além de todo conhecimento técnico que vocês têm, você está o tempo todo construindo uma venda, né? E eu acho que isso é um diferencial muito grande, porque as empresas, né, as que eu conheço principalmente, são muito assim, né? Eu falo que é o efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e nada muda, né? Você falou do contador, eu fui achando engraçado porque quando eu preciso emitir nota, alguma coisa, o escritório de contabilidade que eu uso é do lado da minha casa. Então, quando eu abri pela questão de facilidade. Mas lá, até o ano passado, eles não atendiam telefone, WhatsApp. Ou você liga ou você manda e-mail. E foi exatamente o que você relatou aqui agora. E quando você vai falando, cara, parabéns mesmo aí por esse empenho, que eu vejo que não é só a contabilidade, né? Você constrói uma venda ali, um relacionamento que é o diferencial de vocês, né? Com todo mundo. Vem desde, o que eu falo, desde o estagiário até o diretor da empresa. Então, a gente tenta sempre estar ali ajudando. E aquele negócio, é uma venda. É uma venda. Porque eu quero que o cliente fique satisfeito. Eu quero que ele esteja dentro do que é o correto, né? Que é quando eles me procuram, é para isso. E pagando o que é justo. Sim. Nada além do que a gente já tenha que pagar. Então, a gente tenta sempre... E o atendimento. Eu sempre peço, principalmente para as meninas, foca no atendimento. Porque o cliente, ele pode até esquecer que você passou uma guia de um DARF errado. Mas o cliente não vai esquecer se você tratar ele com grosseria. É verdade. E isso aí não tem jeito. Então, assim, às vezes você consegue, de uma forma amigável, né? Tratar o que você precisa tratar, sem grosseria alguma. E o cliente prestar atenção em você. Agora, quando você bate no cliente, o cliente já vai ficar o quê? Resistente. Então, não. Vamos lá. Olha, se você trouxer, vamos no exemplo da nota fiscal, porque é uma dor, assim, muito grande. Se você trouxer a nota fiscal, você vai abater do seu imposto R$8.000. Se você não trouxer, você vai pagar 8.000 a mais. É a educação positiva. O que você quer, tá? Então, eu não posso bater no cara, né? Sim. E eu vejo muito da C2 na Intelect, porque nós prezamos esse trabalho também. A gente costuma dizer assim, olha, a gente não... eu quero um preço porque o outro... Cara, não é preço. Né? É todo um trabalho
né, de entender, de uma consultoria. Então, hoje, quando vem os nossos clientes, a gente costuma falar assim, nós temos clientes muito fiéis, justamente por isso, né? Porque quando vem uma demanda, ela não vem só assim, ó, tá ali, porque nós temos a plataforma da C2 para nota comercial, que o próprio fundo, a securitizadora entra lá e coloca, né? Ó, eu quero fazer 1 milhão, a taxa é essa, o prazo é esse é o emissor, e tá tudo certo, né? Na teoria, é para ela sair pronta do outro lado, né? Só para colher as assinaturas. Só que os nossos clientes, eles sempre vêm e falam, olha, eu tô com essa simulação, porém, tem isso. E esse é o nosso diferencial, né? É de ir lá e falar, olha, isso cabe, isso não cabe. A nossa consultoria jurídica, ela sempre são com especialistas do mercado de fomento, são com referências nessa parte que envolve a nota comercial. Então a gente sempre brinca assim, olha, tudo que você pensou dá para colocar como garantia. Agora deixa a gente ver como é que a gente faz para colocar. Exato. Deixa a gente ver como é que a gente estrutura, se a gente não sabe ainda, se a gente não se deparou com algo nesse sentido que você está querendo, mas é muito isso, essa venda consultiva, né, de fidelizar o cliente numa selva aí de concorrências, às vezes até de aventureiros, né, Regiane, que chega e fala, não, mas você está lá com a Regiane, mas eu te cobro metade, né, enfim, porque esse tipo de concorrência está em todo lugar. Então, quando eu vejo você falar assim, né, César, remete muito àquilo que a gente tem dentro da C2, quando a gente fala de uma operação que vem um fundo, uma securitizadora, e falar, olha, eu quero entrar nesse mercado de cartão de crédito, né? Existem outros players que trabalham? Alguns. Existe como nós trabalhamos? Não, não tem. A mesma coisa na nota comercial, né? Existe outros players que fazem nota comercial? Existe grandes, são nossos parceiros. Mas fazem da forma que a gente faz ali, de entender para atender? Não, não fazem. Então eu acho muito bacana quando eu vejo, né, o teu brilho no olho, assim, de falar daquilo que você faz. É muito gratificante de ouvir isso. Não, mas é exatamente isso. É o atendimento humanizado. Você entender o que o cliente precisa. Ele fala o que ele quer. E aí você entende o que ele precisa. A hora que você entendeu o que ele precisa, o negócio já está ganho. Você vai atingir exatamente a dor dele. Uma falta de contato com o contador. Uma falta de prestação para entender tal dúvida, né? Então, a gente tem que entender também a operação dele, porque de repente ele liga e fala para mim, Regiane, como que eu faço para estruturar uma operação? Liga lá na C2. Os meninos vão conseguir fazer isso para você. Consegue? Consegue. Então, eu já vou indicando, né? Porque eu sou muito assim, eu gosto de indicar o que eu vejo que tá dando certo, né? Sim. Então, tá dando certo, é isso, né? Consegue estruturar a operação do cliente, consegue fazer rodar, consegue com que o cliente tenha garantia para que ele não perca, que eu também fico preocupada. Eu fico preocupada com os perdidos do cliente. Eu olho, e aí? E, né, como é que faz? A gente pode lançar para abater depois dos impostos, né? Porque o perdido também é dedutível, né? A gente consegue abater do IRPJ contribuição. Então, a gente, né, eu fico ali para eles. Eu tô vendo aqui, você pega a carteira do cliente, você vê que tem lá 1, 2, 3 meses. O cliente não mudou o saldo. Aí eu falo, esse cliente aqui, ele é um possível, né, risco muito grande? É. A gente tá ali tentando negociar. Então, assim, eu analiso o balanço como um todo, né? E tempo inteiro, tentando dar uma solução de alguma forma pro cliente. Que legal. Muito bom. Regiane, como é gostoso um papo com alguém que tá fazendo algo que ama, né? Vendo assim o brilho nos seus olhos é algo muito legal, né? Parece que não, mas a hora, voou. Né? E quanta informação preciosa, né? Colhemos com você aqui, aprendemos com você. Com certeza saímos daqui muito mais conhecedores, né, do nosso dia a dia, das, né, cuidados que temos que ter. E tenho certeza que também vai ser de grande valia para todos os nossos seguidores, né? Para isso eu queria muito pedir, né, para que você pudesse assim deixar assim uma frase, né, de incentivo, de recomendação, de sugestão para todos aqueles que nos seguem. Para todo mundo que segue, que vai ver esse vídeo, que já deve estar assistindo por algum canal,
Sigam os meninos, né? Precisar de alguma estruturação na hora de fazer a sua operação, procurem os meninos, que é um grande parceiro. Fiquei muito feliz, tá? Do convite. Legal. Eu já vou sair daqui, ligar pro meu contador e falar, cara, se você não começar a falar comigo no WhatsApp, a Regiane vai falar. Vou ter um problema. Mas o César acho que trouxe bem, assim, muito bacana, muito muito gratificante quando a gente vê trajetórias assim de pessoas que realmente, né, nesse país tão difícil estão empreendendo, né? Que falam que você contou um pouco da história aqui, a parte bonita da história, né? Mas eu sei que tem muita coisa por trás disso, muita luta, muito suor. Então, quando a gente vê essa prosperidade, assim, fico feliz. Fico muito feliz de ter aceito o nosso convite, de estar aqui com a gente. Foi uma troca muito legal. Eu acho que é um tema que a gente vai querer ter próximos, porque Sim, eu acho que tem muita coisa. O nosso mercado ainda é um mercado muito fechado, pouco conhecimento. A gente teve momentos que a gente olha assim e fala, olha, tem muita securitizadora, muito FDIC, né, aparecendo no mercado. E será que eles estão com um escritório aí que consegue ajudá-los da forma necessária para vencer essas barreiras? Então, desejo todo sucesso, Regiane, você, ao time, e mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aí compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu que agradeço, gente. Agradeço por tudo, agradeço por vocês terem me chamado. Eu assustei na hora, falei, meu Deus do céu, mas vamos lá. Mas é isso, gente. Então, se alguém precisar, né, de uma contadora, Regiane, eu só quero uma ajuda para eu ver o... Vou deixar aqui, mais uma propaganda aqui, isso. Ó, gente. Procura Intellect. Depois Por a gente favor. compartilha os isso contatos. Mesmo. Então, se precisar, eu quero rever algum imposto, não tem problema. Pode me procurar, a gente revê. Às vezes eu olho, vejo o balanço, às vezes eu ajudo o cliente que nem é meu, tá? Então, se precisar de alguma ajuda, alguma demanda, tô com alguma dúvida que o meu contador não sabe, não é do segmento, não tem problema. Pode procurar, a gente fica abertas a conversas e reuniões, não tem problema nenhum. Eu falo que eu tô aqui sempre para ajudar. Pode Muito contar legal. com a Intellect. Muito bom. E assim chegamos ao fim de mais um C2Cast, Crédito e Inovação. Muito obrigado por nos acompanhar, por seguir. Interaja conosco nas redes sociais, mandem sugestões, estamos sempre abertos e buscando, né, convidados incríveis, né, como a nossa convidada de hoje, que trouxe tanto conhecimento para nós. Até a próxima, pessoal. Até.